E aí galera, beleza? Esse é o segundo vídeo da sequência que eu estou fazendo Back to the Basics, aí pra você entender algumas coisas muito básicas para não ser enganado por um vendedor filho da puta na hora de você comprar um equipamento novo, ou até mesmo usado, beleza? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre lentes, tá? O tipo de lentes que você pode encontrar aí no mercado e não compre errado, por favor, né? Então vamos lá, o que a gente precisa de entender primeiramente sobre as lentes, tá? Existem projetos de lentes diferentes. Então você vai ter projeto de lente feito para câmeras de filme bem antigas, que são apenas com focos manuais. Existem lentes para câmeras com focos automáticos, que já tem aí desde uma certa época dos anos 70, que a Canon começou a colocar essas coisas, a Nikon, etc. E você tem as lentes digitais mais avançadas, mais modernas, né? Principalmente do início dos anos 2000 para cá. E dentro das lentes com sistema de foco automático e manual, né? Aí você vai ter os encaixes ou as baionetas, né? Que alguns ainda falam, que serve para câmeras de sensores APS-C cropados, outras para câmeras DSLRs full frame ou single lens reflex full frames, ou até mesmo lentes focadas apenas para câmeras mirrorless, beleza? Quando você entende que existe diferentes tipos de lentes no mercado, mas você compra sempre da mesma fabricante, tipo, se você tem Canon e sempre compra da Canon, você vai entender que se você tem equipamento da Canon, por exemplo, e vai comprar lente sempre da Canon, você vai ver que é o seguinte: todas as câmeras da Canon você vai ter que ter um quadradinho branco e uma bolinha vermelha aqui. E o que isso significa, né? O quadradinho branco quer dizer que a sua câmera é apta para receber lentes projetadas para câmeras cropadas. Se você tem a bolinha vermelha, significa que ela serve lentes de câmeras full frames também, que foi projetada para câmeras com sensores de formato de 35mm, tá bom? Então, quando você olhar a sua lente da Canon e ver esse quadradinho branco, você vai saber que ela vai se encaixar na sua câmera de fator APS-C cropada. Encaixou e você é muito feliz. E você vai saber também que essa lente não encaixaria numa câmera de filme ou uma câmera full frame de sensor de 35mm, pois se você for encaixar, você vai forçar o espelho aqui dentro e a câmera não vai disparar. Ou você pode quebrar o espelho e quebrar sua lente. E aí, para você entender muito bem por que isso acontece, é que uma lente projetada para a câmera full frame, ela é retinha aqui em cima. E quando você pega uma APS-C, você pode ver que a baioneta dela é até maior e ainda tem até uma borrachinha aqui. Por que as lentes são desenhadas desse jeito? Bem, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples e minimalista, né? Para qualquer pessoa conseguir realmente entender isso. E aí, se você quiser saber por que tem essa diferença do recuo e etc., é bem simples, tá, galera? Tá vendo essa parte redonda bem grande aqui? Onde estão os conectores? É grande desse jeito, pois ele é projetado para cobrir toda a área de um sensor full frame. Então, ou seja, imagina que isso aqui é um sensor full frame. E aí você coloca aqui a sua lente, né, na sua câmera. O sensor vai conseguir receber luz de todos os elementos, de todo o raio, né, da sua lente. Então, ou seja, tudo que entrar por aqui vai chegar em todos os cantos do seu sensor, tá bom? E no sensor cropado, que é um pouquinho menor do que é menor do que o full frame, quando você coloca aqui, você vai reparar que vai ter espaço de sobra. Ai, meu dedo não deixa você ver. Vai ter espaço de sobra. E aí, para resolver essa questão do espaço de sobra que fica do encaixe da lente para o sensor, você cria uma lente focada para APS-C. Você tem essa borrachinha aqui, que é o quê? Para realmente a luz que entrar pela sua lente preencher apenas o seu sensor que está lá dentro, que é menor. No caso, se você tem uma câmera de micro 4/3, é menor ainda. É um quadradinho tão pequenininho que vai aqui dentro, tá bom? Então é por isso que tem essa diferença de recurso. E aí, para você não ser tapeado, é o seguinte. Então, na Canon e na Nikon, qualquer lente de câmera full frame
que tem essa bolinha vermelha. No caso da Canon, da Nikon, se não me engano é DX ou FX, alguma coisa assim. Ela vai servir na câmera full frame e também na câmera APS-C, ou seja, cropada. Então eu tenho aqui uma lente de full frame numa câmera full frame. Eu tenho uma lente de full frame numa câmera cropada. E ela vai funcionar perfeitamente bem. Nossa, ficou até uma foto bonitinha da minha Lumix. É isso que vai acontecer. Agora, se você vê uma lente, né, que não é da fabricante, aí você vai se fuder bastante. Pois os vendedores são muito filha da puta. Eles vendem gato por leve e te enganam para ganhar dinheiro em cima de você. Por exemplo, aqui eu vou usar a Sigma. A Sigma e a Tamron, que não são fabricantes do mesma marca do seu equipamento, ou seja, a Sigma e a Tamron faz lente para Canon, para Nikon, elas têm suas próprias nomenclaturas. No caso da Sigma, você vai ter aqui Sigma DG, bem aqui escrito. Se você ver Sigma DC, ela vai servir apenas para câmeras cropadas. Ou seja, se você tem uma 6D, uma 5D, uma Nikon D750 e vê uma Sigma escrito DG, pode comprar, vai servir. Se você vê que está escrito Sigma DC, fudeu. Você não vai comprar, pois não vai servir na sua câmera. Ela vai até encaixar na sua câmera, só que vai ficar uma vinheta preta gigante, vai ficar uma bola preta nas laterais da sua câmera. E essa vinheta preta é justamente aquilo que eu tinha te falado, né? Que essa bolotinha que está aqui atrás, ela é desenhada para realmente distribuir a luz igualmente no seu sensor que está dentro da câmera. Então, se você compra uma lente de câmera cropada e no caso da Sigma e da Tamron vai encaixar na sua câmera full frame, vai ficar cropadinha lá dentro, tá bom? Então vai ficar uma vinheta enorme, ridículo, pois não vai encaixar a luz toda aqui. Se você usa Nikon e Sony, você não vai sofrer tantos problemas. No caso das Canons novas também não, tá? Mas aí é outro detalhe. Pois a Nikon, desde das DSLR, se você encaixa uma lente de câmera cropada na full frame, você tem a opção de fazer o crop lá na câmera. Então ela vai cropar, ela vai fazer o seu sensor full frame ficar com 1.5 de crop. Então desse tamanho vai ficar desse tamanho. E aí vai funcionar perfeitamente muito bem, obrigado, tá bom? A Sony também faz isso com as mirrorless. A Canon agora também faz isso com as mirrorless hoje. Então se você encaixar uma lente de câmera cropada numa full frame mirrorless hoje, a câmera vai atender e vai dar o crop automático para que não tenha nenhum problema, tá bom? É isso que vai realmente acontecer. No caso das micro 4Ts que agora estou utilizando, isso é muito difícil de acontecer, pois não tem lente menor do que essa daí. É só um formato e não tem problema. Se você vê uma lente escrito para câmeras da Fuji, Hasselblad, etc., escrito médium formato, jamais compre essa lente, pois essas lentes realmente nunca vai encaixar na sua Fujizinha cropada e nem numa Canon na Nikon. Você vai ter que usar um adaptador gigante. Pois as lentes de grande formato, imagine que isso aqui é um sensor da 35mm e isso aqui é um sensor da grande formato. É gigante, é totalmente diferente, tá bom? Você entendendo que tem essas diferenças entre as lentes, né? Lentes projetadas para câmeras full frame e lentes projetadas para câmeras cropadas, vai te ajudar muito para você não comprar lente errada. Então se você tem câmeras cropadas da Canon e vai comprar, por exemplo, a 50mm que tem a só bolinha vermelha, você pode comprar feliz, você vai utilizar normalmente. Se você tem uma câmera full frame e quer comprar aquela 24mm pancake da Canon FS, né? Você já sabe que vai ficar uma vinheta gigante, ou no caso da 24mm não vai nem encaixar numa 6D, pois a borracha fica batendo no espelho, então você não vai conseguir encaixar lá. Se você tem alguma câmera mirrorless e está querendo suas lentes, vai ter que utilizar um adaptador, tá? Um adaptador para encaixar lentes DSLR ou cropadas nas câmeras full frames mirrorless ou cropadas mirrorless atuais. Então você já tem que entender tudo isso para você realmente não gastar seu dinheiro. Galera, isso é muito importante, pois eu já vi gente comprando lente no Mercado Livre de Nikon para encaixar em Canon e dava até dó da pessoa.
A gente tem que entender que às vezes as lentes enganam a gente. Você pode pegar aqui no caso da Panasonic, Panasonic Olympus, né? O, os conectores da lente é muito parecido com os da Canon, né? Eles são aqui, mas tem os desenhos diferentes, tá bom? Mas eles são parecidos. Às vezes o cara só olha por cima na fotinha no Mercado Livre e compra. No caso, por exemplo, da Nikon, os conectores não ficam aqui. Fica aqui na lateralzinha, umas bolinhas, uns encaixes, uns pininhos na lateral, tá? Então a galera se confunde muito nisso, aí compra uma lente achando que vai ser para a câmera dele e não é. E às vezes você vê uns preços atrativos de lentes que é lá do início dos anos 90, mas são com autofoco, que são projetados para aquelas câmeras bem antigas. E aí você vai e compra para colocar numa Canon DX. Vai funcionar, mas se você for colocar numa 70D, por exemplo, a câmera vai ter um problema de compatibilidade. Às vezes o autofoco não vai ser tão rápido como deveria ser, né? Por causa que é uma câmera, é uma lente que a sua câmera, o firmware da câmera, o chip dela, não tem aquela lente ali no banco de dados. Então é meio complicado. Cuidado com isso. Entenda bem o tipo de lente que você vai comprar. Entenda a câmera que você tem. Se você tem uma câmera cropada, não gaste dinheiro à toa comprando lentes erradas. Se você tem uma câmera full frame, não compre lentes erradas também. Você pode realmente querer comprar uma... Você tem a sua Canon e quer ter aquela 2470 linda, maravilhosa da própria Canon, que é das melhores lentes que tem, 2470 2.8, que custa mais de 5 mil reais, você pode abandonar ela e comprar, por exemplo, uma 1755, que vai te atender muito bem também. Obrigado, tá? Entendendo isso, você vai economizar muita grana, galera. Você não vai comprar lente errada no Mercado Livre, por exemplo, tá bom? Não compre lente de Nikon para Canon, não compre lente de Sony para Canon, e não compre lente de Canon para Sony, por exemplo. Ah, usa o anel adaptador, foda-se, não funciona. Esquece esse negócio. Não funciona bem. Para fotografia não, funciona para vídeo, mas para foto não. Não caia na cilada, galera. Compre as lentes corretas. E se você for comprar marcas paralelas, não esqueça. Compra lentes que lá no manual está escrito que é para full frame ou para cropada. E nunca se esqueça que lente de full frame sempre vai servir nas câmeras cropadas. É nóis.